Amém, amém. Glória a Deus. Na verdade, assim, eu queria compartilhar com vocês um dos ministérios que o Senhor colocou no nosso coração, eu e do Kleber, que é a respeito da adoção. O Senhor tem nos chamado para divulgar a adoção. Mas antes de eu contar minha história com a adoção, eu queria ler um Coríntios, um texto bem conhecido, né? Todo mundo sabe, às vezes, que até de cor. 1 Coríntios 13. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, e, no entanto, não tivesse amor, eu seria como o sino que ressoa ou um prato que estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse o dom da fé e a ponto de falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, se não tivesse amor, nada seria. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e entregasse meu corpo para ser queimado vivo e, contudo, não tivesse amor, isso não teria valor algum. Versículo 8, todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. E o versículo 13, há 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior destas é o amor. Amém? Eu quis ler esse texto porque no meu coração a adoção tem tudo a ver com esse texto. Porque a adoção, para mim, né? Para Deus também é uma atitude de amor. E eu queria contar para vocês como foi que nós começamos com essa história de adoção. Para quem não sabe, né, eu e o Kleber estamos casados já há 36 anos e nós temos 3 filhos. Nós temos a Thalita, que é a mais velha, a nossa filha biológica, e temos a Gabriela e o Júnior, que são adotivos. Nós temos 2 filhos adotivos. E, como eu falei, né, além do Ministério de Louvor e Evangelismo, que o Senhor tem nos usado aqui muito nas igrejas, né, com louvor, Ministério de Louvor, o Senhor tem nos chamado para trabalhar com a questão da adoção. Eu vejo Deus assim, queridos, assim, muito perfeito em todos os caminhos dele, né? Porque quando Deus decidiu que ia nos chamar para... Eu acho que ele já decidiu isso desde a fundação do mundo. E então ele foi me preparando desde a infância. E a minha história com a adoção começou desde a infância. Eu tinha uns 10, 11 anos quando minha tia adotou uma criança. Era um bebê de origem japonesa. Assim, na verdade, ela recebeu a criança na casa dela porque o casal que ia adotar estava viajando e não puderam pegar a criança e a criança precisava sair do lugar que ela estava. E a minha tia, então, como era amiga do casal que estava viajando, pegou a criança e levou para casa. Só que a criança ficou lá uns 15, 20 dias. E depois disso, a família se apaixonou pelo bebê e não quis entregar para o casal. O casal voltou de viagem e tiveram que providenciar uma outra adoção, porque a família ficou apaixonada pelo bebê e não quis entregar. E para mim aquilo assim foi muito impactante, porque eu só tinha 10, 11 anos, e vendo uma criança, você imagina, um japonês dentro de uma família italiana, né? E o amor de toda a família, tanto da casa, né? Minha tia já tinha um filho casado, 2 moças solteiras e um adolescente, né? E todo mundo se encantou com o bebê, se apaixonou, ninguém queria que a criança fosse embora, né? E a família toda abraçou aquilo e todo mundo amava aquela criança como se fosse da família. E aquilo me impactou demais. Foi ali que eu comecei a entender que você pode amar uma criança que não tem o seu sangue, que não tem o seu DNA, né?
E eu cresci assim, com esse amor pela adoção e sempre pensando, um dia eu também quero adotar uma criança, um dia eu vou adotar uma criança. Depois que eu já estava casada, a Thalita já tinha 8 anos, né? A minha prima, a filha da Odisseia, a Adriana, ela trabalhava numa comunidade carente, ali em Mogi das Cruzes, e ela me falou de uma mulher lá que estava grávida e que estava procurando uma família para adotar o bebê dela. E como ela sabia, né, que eu tinha, a família toda sabia que eu tinha isso no meu coração, esse amor pela adoção, né? Ela veio conversar comigo, perguntou se eu não tinha interesse de adotar a criança. E eu, lógico que tinha, né? Sempre quis, né? Aí fui conversar com o Kleber, porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Aí eu falei com o Kleber e ele ficou um pouco inseguro no momento, né? Porque na família dele, assim, não tinha nenhum caso de adoção. Então, para ele era novidade, né? E ele ficou, assim, meio inseguro. E aí ele falou para mim, me dá um tempo, deixa eu orar a respeito. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso, eu preciso orar. Falei, tá bom. Mas aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, será que isso aí vai demorar muito, né? A mulher já está grávida, né? Eu queria resolver isso logo, né? Aí eu comecei a orar também, porque eu falei, eu quero, Deus sabe que eu quero, né? E se for de Deus, Deus vai tocar o coração dele, né? Eu comecei a orar. E eu fiquei surpresa, porque 3 dias depois ele chegou para mim e falou, vamos adotar. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tem, vamos adotar. Eu falei, nossa, é de Deus mesmo, né? Porque foi assim, super rápido, né? Então, nós adotamos a minha filha, na verdade, 3 meses antes dela nascer. E foi, assim, bem interessante, porque eu tive 3 meses para preparar enxoval, comprar bercinho. Foi uma experiência, assim, muito legal. Parecia que eu estava grávida sem uma criança na barriga. Foi muito interessante. Em julho de 1997, Deus me levou para trabalhar como missionária na casa do Ágape. O Ágape tinha uma casa transitória lá no Jabaquara. E eu fui com a minha família, nós nos mudamos para lá para trabalhar nessa casa transitória. A Gabriela tinha 3 anos e a Thalita tinha de 11 para 12 anos. A casa, ela tinha 2 pisos, né? Nós morávamos no andar de cima, eu e a minha família, e nós tínhamos 25 crianças de 0 a 3 anos no andar de baixo, com 5 babás. E mais a cozinheira, então nós morávamos ali com 6 funcionárias e 25 crianças. E eu coordenava tudo lá, né? E foi desse jeito que Deus permitiu que a gente conhecesse a realidade das crianças que estão para adoção no nosso país, né? Foi assim que Deus permitiu que a gente tivesse esse contato com essa realidade. Em 98, eu ainda estava trabalhando na casa transitória e Deus me deu a oportunidade de ir num encontro sobre adoção em Florianópolis. E aí foram 3 dias de congresso, era um congresso sobre adoção. Chega no congresso, a gente começa a encontrar as pessoas, né, os evangélicos, alguns já conhecidos, né? E aí a gente se reuniu, o grupo de evangélicos, e fomos jantar juntos, né? E durante o jantar, a diretora, eu não estou recordando o nome dela agora, mas eu acredito que alguns conheçam ela, lá do Monte Refúgio. Era uma casa que preparava crianças para adoção, né? Aí começamos a conversar sobre adoção e tal, e ela falou assim, olha, eu preparo as crianças para adoção e quando as crianças são adotadas, eu falo para os pais, olha, a partir de agora saiu a documentação, vocês não devem mais tocar nesse assunto de adoção com a criança. Porque agora a criança, a partir do momento que sai a documentação, a criança é filha, ela tem que ser tratada como filha e não é bom falar sobre adoção, porque é uma coisa assim que causa dor para a criança, causa sofrimento, né? Aquilo que ela falou me incomodou demais, tirou assim, roubou minha paz. Porque desde que a Gabriela era um bebê e não entendia nada, quando eu trocava ela, brincava com ela, eu falava para ela, a Gabriela nasceu do coração da mamãe. Gabriela é bebê do coração, Gabriela é bebê do coração. Eu sempre falava, mesmo quando ela não entendia nada.
Até um dia que ela falou assim, mãe, eu nasci da tua barriga que nem a Thalita, né? Eu falei, não, filha, mamãe já falou para você, você nasceu do coração. Aí ela falou, mas por que eu nasci do coração, mãe? Aí eu contei a historinha dela, como que eu a adotei, né? E eu até escrevi um livrinho com a historinha da Gabriela, como eu contei para ela, né? Que ela era adotiva. E aí eu fiquei assim angustiada, porque eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Minha vida inteira, porque minha vida inteira eu falei para minha filha que ela era bebê do coração, ela está falando que isso causa angústia para a criança, roubou minha paz. Eu fui para o quarto do hotel naquele dia, eu não conseguia dormir, eu só chorava, falava, Deus, tem misericórdia, me perdoa, porque eu fiz minha filha sofrer. Como que eu pude ser tão insensível desse jeito, né? E fazer minha filha sofrer desse jeito? Eu não queria, não era essa a minha intenção, né? Eu não conseguia dormir direito. Quando foi de madrugada, eu acordei. E comecei a chorar de novo, aqueles pensamentos voltaram tudo, e a voz dela falando, que traz sofrimento para a criança, e eu comecei a chorar, e comecei a orar e pedir perdão para Deus por eu ter feito a minha filha sofrer. E eu tive naquele momento uma experiência assim maravilhosa na minha vida, que eu tenho certeza que eu acredito, né, que todos os pastores já tiveram essa experiência de você ouvir a voz do Senhor falando dentro do seu coração. Você sabe que não é uma coisa da sua cabeça, porque a voz não vem aqui, né? A voz vem aqui no coração. Então, aquela voz começou a falar no meu coração e o Senhor dizia para mim assim: por que você está chorando? Né? E ele me disse, você não fez nada de errado. Não há motivo para você esconder da sua filha que ela é adotiva, porque ela é adotiva. Não tem problema nenhum ela saber que ela é adotiva. Né? Não é vergonha alguma e nem problema ser adotado. Ser adotado é maravilhoso. Eu criei a adoção. Uma voz muito clara dentro do meu coração falando comigo. A adoção é um ato de amor e significa salvação. Nossa, eu comecei a chorar, né? E aí aquela voz continuou falando comigo, você é minha filha por adoção. Por amor, através da cruz, eu adoto filhos para a salvação. Quando você adota uma criança, você está salvando do abandono, da falta de amor, da falta de família. Além disso, como cristã, você está dando à criança a oportunidade de conhecer o amor de Deus e receber também a salvação em Jesus. E o Senhor ainda foi falando comigo e me disse, o meu desejo é que a adoção deixe de ser um preconceito no meio das pessoas. Esse é o meu desejo. Então, o Senhor começou a falar para mim que eu deveria falar sobre adoção aonde quer que eu fosse e que eu deveria trabalhar para que a adoção fosse algo natural, principalmente entre os filhos de Deus. Que eu precisava dizer para o seu povo que foi ele quem criou a adoção para nos salvar, que a finalidade da adoção é a salvação da criança, assim como ele nos salvou. E não ser apenas uma possibilidade para casais que não podem gerar filhos. Me disse que eu deveria trabalhar para que a adoção deixasse de encontrar tanta resistência e preconceito e se tornasse algo natural, que esse era o desejo dele. Que fosse uma coisa natural como crescer, casar e ter filhos. Filhos naturais e filhos adotivos. Então, irmãos, eu senti uma paz tão gostosa naquela hora, eu chorei tanto, né, que Deus falou comigo, né, e depois disso, eu não conseguia nem dormir de tanta alegria. Eu não conseguia dormir porque estava triste, depois não conseguia dormir porque estava muito feliz. Foi uma bênção para mim. Nesse mesmo encontro, nós ouvimos a experiência de um pastor, que eu não me recordo de onde ele era, porque já faz um bom tempo, né? E ele estava contando para a gente, ali na reunião dos cristãos, né, do grupo evangélico, né, que Deus tocou o coração dele a respeito das crianças abandonadas. Então, o primeiro pensamento dele foi abrir um orfanato.
Mas ele disse que Deus foi muito claro com ele, falou para ele que não era para ele abrir um orfanato, porque o orfanato não resolvia o problema da criança. Ele queria uma solução. As crianças precisavam de solução e o orfanato não era a solução. Então ele entendeu que Deus estava querendo que ele se comprometesse mais em relação a isso. Então ele e a esposa resolveram adotar uma criança e a partir daí ele começou a falar sobre adoção na igreja e até pregar sobre adoção na igreja. E o resultado disso foi que o povo da igreja começou a abraçar a causa da adoção e começaram a adotar crianças. E a coisa tomou assim uma proporção tão grande que a vara da infância na cidade dele não colocava nenhuma criança para adoção antes de falar com a igreja e saber se tinha alguém na igreja que queria adotar aquela criança que estava à disposição. E ele disse que a igreja ali se tornou assim o lugar, né, que mais tinha crianças adotivas da cidade. E eles, inclusive, adotavam crianças com soro positivo e adotavam crianças deficientes. Então, a igreja chegou a ficar até famosa no meio da vara da infância por conta disso, né? Então, toda vez que uma criança entrava para adoção, a primeira coisa que eles faziam era ligar para o pastor e perguntar para o pastor se tinha algum casal na igreja que tivesse interesse em adotar, né? Então, queridos, eu saí daquele encontro assim muito feliz e eu tinha uma certeza no meu coração que Deus queria que eu divulgasse a adoção, que eu trabalhasse a adoção, que eu fizesse o meu melhor para que a adoção deixasse de ser um preconceito, principalmente no meio dos cristãos, né? E o Kleber, contei para o Kleber, né? E ele amou a ideia, abraçou a ideia e acabou se tornando assim uma missão nossa mesmo, né? E todo lugar que a gente vai, desde então, né, a gente sempre fala sobre adoção. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente sempre fala sobre adoção. Mas hoje, a gente acredita, sim, que a gente precisa trabalhar a adoção de uma maneira mais intensiva, de uma maneira mais intencional, sabe? Porque nós viemos para cá, nos envolvemos com a igreja, começamos a trabalhar com louvor, e o Kleber estudando, e a gente trabalhando, a gente não teve mais muito tempo assim, para trabalhar esse ministério, né? Aí agora o Kleber, ele terminou o mestrado dele, começou o doutorado, e agora ficou mais ainda difícil, ficou inviável a gente trabalhar com o ministério de louvor na igreja, porque é muito estudo, muito livro para ler, muita coisa, né? E a gente ainda trabalha, né? Então a gente decidiu voltar à questão da adoção, né? E aí começamos a orar, pedir para Deus mostrar para a gente como que a gente pode retomar essa questão de uma maneira mais intencional, né? Assim, a gente sente assim que é mesmo um grande desafio. Porque a adoção ainda é muito difícil. A gente encontra muita resistência em relação à adoção. Eu me lembro uma vez na igreja, no Brasil ainda, em Suzano, na igreja que a gente frequentava, eu estava conversando com uma amiga minha lá, e ela falou para mim assim, eu admiro você, eu não teria coragem de adotar, não. Eu fico pensando, eu não acho justo dividir com uma criança que não tem nada a ver comigo as coisas do meu filho, né? E eu falei, ai Deus, tem misericórdia, né? Muita gente pensa assim, né? E como que eu faço para, sei lá, de que maneira que eu posso abordar as pessoas para que elas pensem de maneira diferente, né? Então, eu sei que o caminho é realmente a palavra de Deus, o caminho é a Bíblia, falar do amor de Deus, da mesma maneira que Deus nos amou, nós devemos amar, né? E aí eu queria ler aqui em João, né? 1 João, que diz assim: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus. E aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Mas se alguém não ama, demonstra que não conhece a Deus, porque Deus é amor.
E à medida que vivemos em Cristo, nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida dele. Eu fico pensando, se Deus nos amou a ponto de dar o seu filho, para que a gente, através do sangue de Jesus, pudéssemos ser adotados e receber a salvação, nós precisamos fazer o mesmo, né? Porque se nós somos a imagem de Deus aqui na Terra, é nós que Deus espera que faça isso, né? Quem que vai fazer isso? Quem que vai ajudar essas crianças? Quem que vai resgatar essas crianças? Porque a gente sabe, a gente trabalhou lá na casa das crianças e todo mundo que tem contato, assim, a gente sabe que essas crianças, a maioria delas, quando elas adquirem uma certa idade, elas são obrigadas a sair da casa transitória. Eles não têm para onde ir, eles não sabem o que fazer da vida. Isso é um problema gravíssimo social, porque essas crianças vão para a rua, eles não têm uma profissão, eles não têm um trabalho, porque mesmo dentro da instituição, nós mesmos lá na instituição, a gente não tem o apoio que a gente realmente precisaria do governo. Eu me lembro que eu levava as crianças para tomar vacina, você imagina, eu tinha 25 crianças de 0 a 3 anos. Eles precisavam tomar vacina. Eu tinha que pedir ajuda para as voluntárias, vinham vários carros, nós lotávamos os carros de criança e levava no posto. E eu suplicava para que alguém do posto viesse dar vacina nas crianças. E eles diziam que não dava, que não tinha condição. Eu achava aquilo um absurdo, eu ter que sair com toda aquela criançada e quando poderia vir uma enfermeira, no máximo 2, e vacinar as crianças para mim, né? Então, eu sei o quanto é difícil, até para as instituições estarem acompanhando a criança. Gente, família é tudo, né? Família é tudo, a criança precisa de família. E eu estava ouvindo a Marli falar esses dias o quanto magoa ela quando alguém fala, puxa, que pena que não deu certo. Como assim não deu certo? Lógico que deu certo. Uma criança foi resgatada, uma criança ouviu de Jesus, o que ela vai fazer com essa informação, o que ela vai fazer com o amor que ela recebeu, o que ela vai fazer com tudo isso é um problema dela. Mas ela foi resgatada, ela foi assistida, ela foi levada para um lar, foi amada, teve uma família, ela teve essa oportunidade. E é isso que a gente precisa entender, né? Que Jesus, como Jesus morreu para todos, mas nem todos querem. Jesus morreu para todos, mas nem todos querem, né? E uma criança também que tem essa oportunidade, ela nunca vai poder dizer, puxa, nunca fui amado, não tive oportunidade, não, né? E eu acho que tem que partir de nós, os cristãos, porque isso é amor. E Deus é amor, a essência do nosso Deus é amor, né? E a gente estava falando esses dias aí, né, que eu falei, eu nunca fui discipulada, não sei fazer discipulado, o meu discipulado foi todo na escola dominical, né, porque eu nasci no lar evangélico. Então, meu discipulado foi na escola dominical. Mas eu olho para a minha vida com meus filhos, eu vejo que isso foi um discipulado, né? Porque através da minha vida, através do Kleber, meus filhos ouviram de Jesus, sempre que eles precisam, eles conversam comigo, eu dou uma palavra de Deus para eles, a gente acompanha a vida deles. Eles são meus discípulos, né? Eu tenho discipulado os meus filhos, né? E tem uma canção que eu amo, de paixão, todo mundo deve conhecer aquela música, né? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eu vejo que pela misericórdia de Deus, eu tenho sido esse farol na vida dos meus filhos.
Eu tenho sido essa ponte na vida dos meus filhos. Eu tenho ajudado os meus filhos a acertar o alvo. E isso é o que importa, né? E eu creio assim, Deus não coloca uma criança na nossa vida para não abençoar. Meu filho é um menino que me deu muito trabalho. O Tom conhece a nossa história com o Júnior. Muitos problemas, porque, óbvio, quando uma pessoa adota uma criança, ela tem que entender o quê? Que ela está salvando a vida da criança. Ela não está resolvendo um problema dela, ela está resolvendo o problema da criança. Então, ela tem que esperar que a criança venha cheia de problemas. Nós que nascemos de um casamento, de amor, nós temos conflitos interiores. Imagina uma criança que foi rejeitada no ventre. Muitas destas crianças, as mães tentam tirar durante a gravidez, né? Então, óbvio que são crianças problemáticas, né? Então, quando a gente adota uma criança, a gente tem que contar com isso, que a gente vai ter lutas, né? Mas uma outra coisa que eu tenho aprendido nesse meu caminho de discipulado dos meus filhos, a gente às vezes acha que a gente tem que amar do nosso jeito. Eu vou amar, mas eu vou amar do meu jeito. E às vezes do nosso jeito não funciona. E foi assim com meu filho. Eu criei as minhas meninas da mesma maneira. Eu sempre fui assim muito rígida, com disciplina, né? Meu pai era muito rígido, bem firme na disciplina e tal. E eu sou professora, sempre fui assim com meus alunos e fui assim com as minhas meninas. Mas quando chegou o Júnior, como diz a porca entortou o rabo, né? Deu problema. Porque o Júnior era diferente das meninas, muito diferente. Então, eu tive muito conflito até com o Kleber, porque eu achava que o Kleber tinha que ser mais firme com ele. E um dia, assim, depois de alguns problemas que eu tive com o Júnior e com o Kleber, porque eu achava que o Kleber tinha que ser mais duro e tal, eu fui para o meu quarto, comecei a chorar, e aí Deus falou comigo que eu tinha que amar o Júnior do jeito que ele precisava ser amado e não do jeito que eu achava que eu tinha que amar. E aquilo foi um choque para mim, né? E aí eu descobri que, na verdade, eu era rígida com o Júnior e tudo, porque eu não queria magoar minhas filhas, porque eu fui firme com elas. Eu não queria fazer diferença. Só que a nossa mão tem 5 dedos e um não é igual ao outro. E Deus teve que me fazer entender isso, que eu não podia tratar o Júnior da mesma maneira que eu tratava as meninas, porque ele era diferente. Então eu chorei muito e falei, Deus, e no meu coração o Senhor falava amor, amor, amor. O amor constrói tudo. E eu falava, eu sei, Senhor, eu sei, mas esse é o meu jeito de amar, mas não é assim que ele precisa ser amado. Então eu falei, Senhor, então me ajuda a amar o meu filho do jeito que ele precisa ser amado, e não do jeito que eu acho que eu tenho que amar. E Deus me deu essa condição, eu comecei a ter mais paciência com ele, comecei a ser mais tolerante com ele, e eu percebi que teve resultado com ele, né? Para mim foi uma luta muito grande para mim, porque eu era muito, né, meio militar, né? Eu sempre fui meio militar, né? Então, para mim foi uma luta muito grande, mas Deus me abençoou. Hoje eu vejo, nossa, meu relacionamento com meu filho, como melhorou, não tem explicação, como ficou bom, né? Assim, ele vem, me abraça, me beija, mãe, eu te amo, eu também te amo, filho. E mudou completamente o nosso relacionamento, né? Foi uma bênção na minha vida. Então, queridos, para terminar, eu queria contar com as orações dos irmãos, pedir que os irmãos estivessem orando por nós, porque não é uma missão fácil. Adotar é sinônimo de trabalho, de compromisso, né? E hoje em dia, com toda essa modernidade, com tudo fácil na mão, ninguém quer trabalho. Todo mundo foge de trabalho, todo mundo foge de compromisso. Quanto mais sossegada a vida, melhor, né? Essa que é a verdade. E a maioria pensa da mesma forma. Por que eu vou arrumar uma encrenca para mim? Que o que as pessoas pensam em relação à adoção é sempre isso, é uma encrenca para mim, né? Mas a minha experiência com a minha filha Gabriela, minha filha é maravilhosa, é uma menina maravilhosa. Meu filho tem sido maravilhoso com a gente. Não tem
diferença no meu sentimento em relação aos meus filhos adotivos com a Thalita. Eu esqueço muitas vezes que eles são adotados. Muitas vezes a gente vive normalmente como se fossem meus filhos mesmo, e de vez em quando eles mesmos me lembram da adoção, né? A adoção, ela envolve muitas coisas. Por isso muita gente foge dela, né? Mas eu penso assim, a principal delas é o amor. E nem todo mundo está disposto a amar. Só que eu penso assim também, amor não é sentimento. Amor é verbo, é uma ação. E eu vi isso na minha vida. Quando a gente se dispõe a amar, quando a gente decide, eu decido amar, eu quero amar. Senhor, eu não consigo, mas eu quero amar. Aí Deus, ele é tão misericordioso que ele interfere e derrama o amor dele sobre nós. E aí a gente é capaz de amar. Amar, assim, de uma maneira que a gente nunca pensou que fosse capaz de amar. E eu ouvi isso do Kleber uma vez. Ele falou para mim assim, nossa, eu nunca imaginei na minha vida que eu seria capaz de amar tanto assim um filho adotivo. E é isso que Deus faz, né? Quando a gente se dispõe, o Senhor coloca amor no nosso coração. Nós começamos uma página no Facebook que se chama Decide to Love. Por que Decide to Love? Porque a gente acredita que o amor é uma decisão. Se eu decidir amar, Deus vai derramar o amor dele sobre a minha vida. E nessa página do Facebook, a nossa intenção é colocar todo o material que a gente encontrar relacionado com a adoção, dessa maneira tentando incentivar a adoção, né? Nós temos orado também pela possibilidade de visitar as igrejas. O Kleber fez uma pesquisa aqui, quando ele estava fazendo mestrado, a respeito disso, e pela quantidade de igrejas que tem aqui nos Estados Unidos, se cada 3 igrejas, uma igreja tivesse um casal com uma criança adotada, não teria criança para ser adotada aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que pode ser a mesma situação no Brasil, porque aqui as igrejas são todas tradicionais, né? Aqui é igual Casas Bahia, tem igreja em toda esquina. Mas são igrejas tradicionais, igreja batista, presbiteriana, metodista. No Brasil tem muitas denominações, né? Aqui não. Mas também tem muita igreja, né? Então imagina assim, o nosso desejo, o desejo do nosso coração é trabalhar para que cada igreja pelo menos tenha uma família com uma criança adotada. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, não tem coisa mais triste, eu passei por isso, Kleber também, de você estar numa casa transitória, trabalhando com as crianças, ensinando as crianças a orar, pedir para o Senhor uma família, e você, de repente, receber um casal que não tem nada a ver com Deus, levando a criança para adoção. E óbvio que você não vai fazer nada, porque a criança precisa de uma família, independente, a criança precisa de uma família. Mas óbvio que no nosso coração ficava uma tristeza muito grande, porque a gente queria que essa criança fosse para uma família cristã. Mas também a gente orava e dizia, Senhor, tem misericórdia, que a semente frutifique no coração da criança. E quem sabe essa criança ainda possa ser usada por Deus para levar os pais para Jesus, né? Deus está no controle de todas as coisas. Mas realmente era uma tristeza para a gente ver uma criança saindo com um casal de homossexuais, com uma família que não tinha nada a ver com Deus, a gente ficava preocupado, né? Então, no nosso coração, o nosso desejo é que a igreja do Senhor, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós é que temos que fazer, né? A Bíblia conta, né, que nos últimos dias o Senhor vai falar, né? Vinde a mim, benditos meu Pai, porque eu tive sede e me deste de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu tive nu e você me vestiu. Quando que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez para os meus pequeninos, você fez para mim, né? Que a gente possa ter essa consciência.
não esquecer das crianças, queridos, porque eu vou falar a verdade para vocês, as crianças na instituição, a gente tem a ilusão de uma criança na instituição, ela está sendo cuidada, ela está sendo atendida. Não está. Ela só não está na rua. Apenas isso. Toda criança precisa de uma família. Toda criança precisa se sentir segura. E só numa família que ela se sente segura. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude nessa caminhada, conto com as orações dos irmãos, e que Deus nos ajude a amar como Jesus amou e lembrar dessas crianças que elas estão lá na instituição, parece que elas estão longe dos nossos olhos, a gente não lembra delas, né? E tem essa ilusão de que elas estão sendo cuidadas, né? Que Deus abra os nossos olhos para a gente poder enxergar essa situação. E se, óbvio, né, nem todo mundo tem condição e às vezes nem idade mais para adotar, mas a gente pode trabalhar nesse sentido, né, para que as pessoas que tenham condições adotem essas crianças, que a gente possa abrir o coração para estar divulgando a adoção, falando sobre a adoção, lembrando dessas crianças, né? Para que elas tenham, como nós, a oportunidade de crescer numa família, conhecer Jesus e ter as suas vidas também transformadas pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Dili, termina com uma oração. Ok. Paizinho, obrigado, Senhor, pelo teu amor